Sabe aquela frase que diz que a história é escrita pelos vencedores? Bom, a gente vai ver hoje que a coisa é um pouco mais complexa. E se a história não for só um relato do que aconteceu, mas sim um roteiro, uma fórmula, muito bem pensada para transformar uma invasão em um ato de heroísmo? Vamos mergulhar fundo nessa verdadeira máquina de criar narrativas? Essa frase, que abre a nossa análise, é forte, né? É quase um soco no estômago. Ela força a gente a parar e pensar em como as histórias que a gente consome moldam o que a gente acha que é verdade. Por décadas, o cinema pegou a conquista violenta do oeste americano e transformou numa aventura nobre. A grande pergunta é: de onde veio esse roteiro? A resposta, claro, começa em Hollywood. Nos filmes de faroeste clássicos, a fórmula era batida. O cowboy, corajoso, era a civilização. E os nativos eram só uns selvagens no caminho do progresso. Era uma historinha de bem contra o mal, simples assim, para justificar a tomada de terras. Mas se você acha que essa fórmula foi inventada no século XX, achou errado. Ela é muito, mas muito mais antiga. E aqui, quando a gente bota lado a lado, a estrutura fica escancarada. De um lado você tem o mito americano do destino manifesto. Do outro, o mito bíblico da Terra Prometida. Nos dois casos, a ideia é a mesma. Um grupo se acha o agente de uma força maior, seja o progresso ou Deus, e tem a missão de tomar uma terra que já tem gente morando. Gente que, convenientemente, é chamada de selvagem. É o mesmo esqueleto de história, só muda o figurino. Para a gente entender a origem disso tudo, precisamos voltar no tempo. Mas voltar muito, tipo milênios. A gente vai direto nos textos que falam da conquista de Canaã, lá nos livros de Deuteronômio e Josué. Ali, a gente não encontra só uma história. A gente encontra um verdadeiro projeto de conquista. Um modelo que ia servir de inspiração por séculos e séculos, dando uma justificativa divina para a expansão. E no coração desse projeto tem um conceito bem radical e, francamente, perturbador. O Éden. Isso aqui não era guerra comum, não. Era uma ordem para a aniquilação completa do inimigo. E isso era visto como um ato sagrado, um jeito de purificar a terra e dedicar tudo a Deus. Entender o que é o Éden é a chave para decifrar a lógica por trás de toda a violência que essa narrativa descreve. Mas aí você pensa, como é que se justifica uma ordem de aniquilação total? Bom, o roteiro é muito metódico. Primeiro passo, desumanizar o alvo. Os cananeus são descritos como corruptos, idólatras, o pior tipo de gente. Segundo, a resistência deles não é vista como autodefesa, mas sim como uma teimosia contra o plano de Deus. E por último, a violência dos invasores vira um ato de purificação, uma necessidade. Pronto, o agressor se transforma no herói relutante de uma missão sagrada. E aqui está o pulo do gato para a gente analisar isso direito. Absolutamente tudo que a gente lê sobre os cananeus nesses textos foi escrito por quem os conquistou. A voz deles simplesmente não existe na história. É a mesma coisa que tentar entender a cultura dos povos nativos da América, lendo só os relatórios do exército que estava lá para combatê-los. A narrativa, por definição, só tem um lado. Por séculos, muita gente leu essa narrativa da Bíblia como se fosse um fato histórico literal. Mas, nas últimas décadas, apareceu uma testemunha nova no caso. Uma testemunha que não dá para calar tão fácil. A própria Terra. A arqueologia começou a contar uma história radicalmente diferente. E essa pergunta aqui é o centro de tudo que a arqueologia moderna descobriu. E se a história de uma campanha militar gigantesca, que derrubou muralhas e destruiu cidades, não for bem um fato histórico, mas sim um mito de fundação. Uma história criada séculos depois para explicar as origens de um povo. Os dados da arqueologia são bem diretos. As famosas muralhas de Jericó? Então, na época em que a conquista teria acontecido, a arqueologia mostra que a cidade era minúscula, quase vazia e não tinha muralha nenhuma para derrubar. A cidade de Ai já era uma ruína abandonada há séculos. Hoje, o consenso entre os arqueólogos é que simplesmente não existe evidência de uma destruição em massa e coordenada em Canaã nesse período. Então, o que aconteceu de verdade? A teoria mais aceita hoje, com base nas evidências físicas, fala de uma evolução cultural, não de uma invasão. Os primeiros israelitas não teriam vindo de fora. Eles seriam, na verdade, grupos de cananeus locais que, com o passar de muitas gerações, foram criando uma cultura e uma religião próprias, diferente dos vizinhos. A história da conquista, nesse caso, seria uma narrativa poderosa criada bem depois para unir esse povo em torno de uma origem épica e divina. Agora, vamos dar um salto no tempo de novo, alguns milênios para frente. É aqui que a gente vê o poder que esse roteiro tem. Quando os colonos puritanos chegaram na América, eles não se viam como simples imigrantes. De jeito nenhum.
Eles se viam como os protagonistas de uma nova encenação daquela saga bíblica. E o roteiro, claro, eles já tinham na mão. E a conexão não era nada sutil, era literal. Nos sermões, líderes importantes da época, como um pastor chamado Cotton Mather, chamavam os povos nativos de os novos cananeus, na cara dura. Isso não era só um jeito de falar, era uma forma de enquadrar a situação, de transformar os donos da terra em obstáculos no caminho do plano de Deus. Eles praticamente fizeram um copia e cola da jornada deles em cima da história do Êxodo. O Oceano Atlântico virou o Mar Vermelho, que eles atravessaram, a viagem difícil foi a peregrinação do deserto, e a América, claro, era a Nova Canaã, a terra prometida, só esperando para ser tomada. Essa autoimagem deu a eles um senso de propósito divino e uma baita justificativa para tudo que eles fizeram. Até os números tinham um significado especial. A união das 13 colônias soava muito parecido com a união das 12 tribos de Israel, não acha? Era mais um detalhe que reforçava essa identidade de que eles eram o novo Israel, um povo escolhido com um destino a cumprir. Essa ideia estava tão enraizada na cabeça dos fundadores da nação que, olha só que loucura, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson chegaram a sugerir que o selo oficial dos Estados Unidos tivesse um desenho de Moisés guiando os israelitas. Isso mostra que, para eles, fundar a América não era só um ato político, era o próximo capítulo de uma história sagrada. Então, quando a gente liga todos esses pontos, da Canaã antiga, passando pela América colonial e chegando nos filmes de Hollywood, um padrão fica muito claro. Não é um padrão de eventos, mas um padrão na forma de contar a história. É sobre o poder gigantesco que existe em criar e controlar uma narrativa que justifica a conquista e faz a violência parecer uma virtude. Dá até para resumir esse padrão num manual de 4 passos. Passo 1, pinte quem já mora lá como gente inferior. Passo 2, diga que a sua missão é divina ou, sei lá, inevitável. Passo 3, se eles resistirem, use isso como prova de que eles são maus. E passo 4, apresente a sua própria agressão como uma resposta justa e necessária. É uma fórmula antiga, mas assustadoramente eficaz. O ponto crucial aqui não é ficar julgando textos de milênios atrás com a nossa cabeça de hoje. O perigo de verdade aparece quando essas narrativas de conquista são lidas sem nenhum senso crítico, como se fossem a mais pura verdade. Ou pior, quando são usadas como um manual, um modelo para justificar novas violências e novas conquistas no mundo de hoje. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se a história é, muitas vezes, esse roteiro escrito por quem venceu, que outras grandes narrativas que a gente engole como verdade absoluta por aí são, na verdade, só um lado da história? Identificar que esse manual existe é o primeiro passo e o mais importante para a gente conseguir desmontar essa lógica e não deixar que ela seja usada de novo.